O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso de vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Amados irmãos e irmãs, a liturgia desse 14º domingo do tempo comum é uma liturgia muito bonita, muito interessante, porque ela nos revela a consolação de Cristo, o olhar que Ele tem pela humanidade e o convite a descansarmos no coração dEle. Para entender bem este Evangelho, vale a pena a gente falar um pouquinho do contexto em que ele fala tudo isso. Primeiro, desde que Jesus se encarna e começa a sua vida pública, lá no batismo, ele começa a pregar um reino de Deus. Esse reino de Deus, que é uma espiritualidade, é uma experiência, é sobretudo um contato com Deus, ele, na verdade, abriria a mente das pessoas para o verdadeiro rosto de Deus. Jesus se faz homem, habita no meio de nós, tem uma estreita relação com o Pai, para que a gente entenda o rosto de Deus. Por isso a gente olha para Jesus e percebemos que Ele tem o rosto misericordioso do Pai. Vejam que a Trindade reunida pede para que o Filho se encarne e mostre para a humanidade quem de fato é Deus, dando um salto de qualidade nas visões que até então se tinham de Deus. Quais eram as visões que se tinham de Deus? Um Deus punidor, um Deus castigador, um Deus que de certa forma agia na recompensa e punição. Se você faz coisas boas, você é recompensado. Se você tem atitudes ruins, você é punido e paga por isso. Na cultura judaica, na religião judaica, havia um excesso de lei, um legalismo imenso, tudo de forma exterior.
E Jesus chama a atenção para a abertura a Deus, mas pela via do coração, não pela via de lei, de pureza e impureza. Não era o jeito que lavava o prato que faria diferença na vida das pessoas, mas era o jeito que elas entendiam e interpretavam o agir de Deus. Um Deus entendido como vingador. Se tinha algo que era muito forte em Deus, era a ideia de um Deus vingador. E aí vejam que Jesus aqui, ele já está num dado momento da caminhada, em que a fala dele, de um Deus compassivo, amoroso, misericordioso, cheio de ternura, não era bem vista. Porque vejam, à medida que eu vou apresentando o rosto de Deus, Jesus vai, sobretudo, agindo, libertando as pessoas daquelas ideias distorcidas de quem seria Deus. E aí então, ele começa a ser questionado, ele começa a ser, sobretudo, criticado. Esse Deus que ele apresenta, que ele fala que é papaizinho, para eles era uma grande novidade. Se tem uma novidade que Jesus trouxe, foi na relação com Deus, porque o judeu, ele se prostrava por terra e nem dizia o nome de Deus. O tetragrama Yahvé não era falado pelo judeu. Ele chamava de Adonai, que era Senhor dos exércitos, devido ao excesso de pudor. Jesus, quando reza, olha para o céu, não olha para baixo, e chama a Deus de papaizinho amado. Aquilo era uma revolução. Que jeito mais estranho de falar com Deus. E aí então eles começam a questionar a postura de Jesus. No evangelho do domingo passado, que nós na verdade não ouvimos, porque foi solenidade de Pedro e Paulo, era Jesus orientando: olha, é preciso tomar a cruz de cada dia e me seguir, porque críticas, problemas, todos teremos. E aí agora ele começa então o evangelho de hoje rezando. É oportuno a gente perceber que em vários momentos nos evangelhos mostram Jesus rezando, mas somente 2 vezes nos apresenta o conteúdo da oração de Cristo. E é importante a gente notar o que é que Jesus reza. Quando ele reza hoje, a gente vai notar que é uma oração de gratidão. Quando ele reza em João capítulo 17, é uma oração pedindo a unidade e a perseverança dos discípulos. Quando ele ensina a rezar o Pai Nosso, ele na verdade está ensinando, mas aquele conteúdo é nosso. Mas vejam, hoje ele reza uma oração, e essa oração é notada e alguém, sobretudo, narra para que a gente conheça. Então o que ele vai dizer? Eu te louvo, ó Pai. Então aqui há uma relação com o Pai, né? Eu te louvo, ó papaizinho amado, Senhor do céu e da terra, Deus onipotente, onipresente e onisciente, que escondeste esse mistério do reino dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Para entender do reino de Deus, era preciso ter abertura, era preciso perceber que Deus era compaixão, era preciso experimentar a misericórdia que vinha de Deus. E os sábios entendidos, poderosos, arrogantes, não estavam entendendo nada disso. Eram presunçosos. E quando há, sobretudo, a presunção, é importante que Deus seja bravo, punidor, um Deus que castiga, né? E aí vejam, Jesus ainda continua: foi do teu agrado, Pai, que tudo foste entregue a mim. Ou seja,
os sinais, o anúncio, a força do reino de Deus. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Aí Jesus deixa muito claro que nós temos um Pai e somos irmãos dele, portanto, filhos adotivos do Pai. E vejam que aí depois ele se volta à multidão. Quando Jesus se volta à multidão, depois da sua oração de gratidão, que os pequeninos abriam o coração para aquela experiência de um Deus ternura, ele vai dizer: vocês todos, vinde a mim, porque vocês estão cansados, fatigados do peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Que peso Jesus está dizendo? O peso do legalismo, o peso de sempre ter medo de Deus. Se tinha uma coisa que a gente percebe que incomodava Jesus, era o fato das pessoas serem tão oprimidas que elas nunca tinham entendido o amor de Deus. Imagine algumas vezes que ele dizia: eu olho para a multidão e sinto compaixão, porque elas nunca entenderam do amor do Pai. E isso era muito difícil para ele, porque vindo ele para mostrar o rosto de Deus, ele tinha que lidar com toda aquela confusão de um Deus bravo, punidor, vingador, e que não era verdade, e que não era aquilo. E isso com certeza gerava um cansaço imenso. Imagina pressão, cobrança, você tem que agir dessa forma, tem que cumprir mais de 600 leis, e nenhuma delas ponderava que Deus era amor, mas que Deus exigia. Então daí Jesus vai dizer: é muito fardo, é muito peso, mas se vocês estão cansados, venham até mim, e eu vos darei descanso. E aí continua: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aqui a gente tem que entender a imagem do jugo. O que era o jugo? O jugo era uma peça de madeira, um formato de cabide, que se encaixava no lombo de dois animais. Esses dois animais, na maioria das vezes, eles carregavam esse jugo para carregar peso, para arar a terra e assim por diante. Jesus usa essa metáfora para dizer: o meu jugo é suave. Quando o jugo for colocado sobre você, e o jugo sempre é de dois, tá, gente? Né? O jugo não funciona se não for encaixado em dois. Vocês entendam que o meu jugo é suave. Por que Jesus está dizendo isso? Porque o segundo, o que está do meu lado, me ajudando a carregar o jugo, é o próprio Cristo, é o próprio Deus. Isso quer dizer que durante toda a nossa vida, quem nos ajuda a carregar o jugo é Cristo. Nós nunca estivemos sozinhos, nunca estaremos sozinhos. E isso para nós é muito consolador. Por muitas vezes eu lia esse texto e me perguntava: pois então, se tem um jugo, colocou nas minhas costas, quem será o outro que está do meu lado? E com essa leitura a gente entende que é o próprio Deus. Por isso o jugo dele é leve, por isso o fardo dele é suave, por isso nele nós encontramos descanso. E aí Jesus termina dizendo: meu jugo é suave, meu fardo é leve, experimentem descansar no meu coração e naquilo que de fato é de Deus. Aí, hoje, passados 2000 anos,
é importante que a gente purifique a nossa cabeça de um tanto de imagem distorcida de Deus. Por muitas vezes, muitos de nós escutou lá na infância: cuidado, Deus é bravo. Cuidado que Deus vai te castigar. Se você não for comportadinho, vá para o inferno. Cuidado, né? Deus está vendo. Deus está escrevendo num livro para o dia que você morrer, Ele mostrar todos os seus pecados. A maioria de nós já ouviu isso. E a maioria de nós também, muitas vezes, associa dor, sofrimento, tragédia, como sendo vontade de Deus, como se Deus fosse tão perverso. Essa imagem que a gente carrega de Deus não corresponde à verdade. Deus, em Jesus Cristo, é claramente manso, humilde, compassivo e misericordioso. Fugir disso é tudo estratégia humana para oprimir, para segurar e para manter as pessoas no cabresto. Vejam que então hoje a liturgia vai nos dizer: experimente no seu momento de dor, de angústia, de dificuldade, de depressão, de ansiedade, de agonia, de luto, experimente esse Cristo, que é manso e humilde. No seu momento de problema, porque problema, gente, todo mundo tem, só muda de endereço, todo mundo tem problema. No problema, experimente a mansidão de Deus e sempre se lembre: eu não estou sozinho. Quem me ajuda a carregar o jugo é Deus. Eu não estou desamparado, é Ele que me acompanha. Que essa liturgia de consolação nos ajude sempre a caminhar, buscando descanso no coração manso e humilde de Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso.